Olá, bem-vindos ao Fisiocast, o podcast sobre ciência, fisiologia humana e medicina. Eu sou a Ellen França, aluna do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, que fica situada em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e juntamente com essa equipe maravilhosa, a gente vai explorar pesquisas científicas importantes que estão sendo produzidas aqui no Brasil e no exterior. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, às 7 horas da manhã, estamos gravando o segundo episódio da quarta temporada do Fisiocast, um projeto de extensão da Unipampa, coordenados pelas professoras Bruna Seolin e Lidiane Dalbosco, onde eu, Rafael Oliveira Fernandes, fisioterapeuta e pesquisador, participo como colaborador externo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Vasques, eu também sou gaúcho, sou de Uruguaiana e estudando em medicina, estou no segundo ano da faculdade e estou trabalhando hoje na gravação junto com o pessoal. E aqui no nosso backstage a gente tem o Lucas e o Luiz que estão trabalhando para que tudo dê certo. Bom, hoje temos o prazer de receber uma convidada super especial que trabalha com pesquisa científica de ponta. Bem-vinda, Johanna! Para que vocês conheçam um pouquinho ela, então, a Johanna é formada em biomedicina pela Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil, e trabalhou como pesquisadora no hospital Ih, falhou! Depois tu nos fala o nome do hospital, Johanna, na Bélgica, Mount Sinai Hospital, em Nova York, e atualmente está na Radboud University Medical Center, na Holanda. Então, nos últimos 10 anos, ela ganhou um enorme background em microscopia, biologia molecular e pesquisa translacional, com pequenos e grandes animais. E atualmente ela atua como lab manager e microcirurgiã pré-clínica. É um prazer, Johanna, te receber aqui e a gente está muito feliz, eu pessoalmente estou muito feliz que tu tenha aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, adoro participar desse tipo de coisa. Que bom! Johanna, como a professora Bruna disse, a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje. É um prazer poder ter essa oportunidade de te entrevistar. E dando start assim nas perguntas, eu gostaria que você nos contasse um pouco como que foi a sua formação acadêmica e qual foi o seu percurso até se tornar uma pesquisadora. Bom, como a Bruna falou, eu comecei na Universidade Federal do Paraná, no curso de biomedicina. Na verdade, eu sou da primeira turma de biomedicina da UFPR. E eu acho que eu sou daquela época do Ciência Sem Fronteira, né? Então, depois que eu cheguei no terceiro ano de graduação, eu participei do Ciência Sem Fronteiras e fui trabalhar na Bélgica, no Hospital Rastoisberg, já trabalhando com pesquisa pré-clínica e com imaginologia. Daí eu voltei para o Brasil, terminei a graduação, trabalhei também na Fundação Oswaldo Cruz, que eu acho que é uma instituição bem grande no Brasil, né, de pesquisa, com mais pesquisa básica, e foi lá que eu tive meu primeiro emprego como técnica de microscopia, e quando eu finalizei o primeiro ano como técnica de microscopia, eu apliquei para uma vaga de emprego em Nova York para trabalhar na época com biologia molecular. E foi assim que eu me mudei para Nova York. Trabalhei em Nova York por 5 anos aproximadamente e trabalhava para um chefe holandês que tinha um laboratório em Nova York e 2 aqui na Holanda, né? E até um certo dia eu perguntei para ele se existia a possibilidade de eu vir trabalhar num laboratório aqui na Holanda. E ele falou que ele estava querendo abrir uma nova branch, uma nova unidade na cidade de Nijmegen. Ele perguntou se eu gostaria de abrir um laboratório aqui, eu topei o desafio e felizes para sempre. Já estou trabalhando aqui há 3 anos agora, como microcirurgiã e como manager, né, dessa unidade aqui em Nijmegen. E estou amando, assim. Acho que agora eu vou acabar ficando por aqui mesmo. Bem forte, né? Só que acontece muito fora do Brasil, então a gente tem que botar bastante a cara a tapa.
e viajar, querer conhecer, ter essa curiosidade. Então, se tiver como nós dizer o que te inspirou a seguir essa carreira, ir para o exterior com tanta dedicação, Johanna? Eu acho que aconteceu de uma forma meio orgânica, assim, sabe? Porque o meu curso no Brasil era bem voltado para a área de pesquisa, então a gente teve bastante incentivo desde o começo a fazer parte de grupos de iniciação científica, fazer estágios em diversos laboratórios, e realmente aconteceu bem naturalmente que eu acabei, o meu plano inicial, na verdade, era me tornar professora universitária, porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de interagir com outras pessoas, com alunos e tal. Então, essa foi a minha ideia original. Então, para você ser um professor universitário no Brasil, você tem que primeiro seguir uma carreira acadêmica, fazer o mestrado, fazer o doutorado. E no meio desse processo, eu acho que eu acabei me apaixonando muito pela carreira que eu tenho agora, que na verdade não é necessariamente uma carreira de professora, mas eu trabalho num laboratório que é bem dinâmico, recebe muitos alunos de mestrado, de doutorado, então eu tenho a oportunidade de treinar esses alunos desde o comecinho da carreira deles e ensinar todas as técnicas que a gente usa no nosso laboratório de pesquisa. Então, no final das contas, o plano inicial de virar professora universitária acabou mudando. Hoje em dia, eu acho que eu encontrei a minha vocação, eu acho que eu continuo ensinando, né, mas mais diretamente e coisas um pouco mais práticas, assim, em interação mais próxima com os alunos. Certo. E hoje, Johanna, em qual área específica da ciência que você atua, assim? Qual que é o seu projeto de pesquisa atual? Uhum. O meu grupo é um grupo de nanomedicina, então a gente produz nanopartículas para fazer imaginologia de inflamação e também para tratamento de certas doenças e certas condições que envolvem o processo inflamatório. Então, o meu projeto especificamente no doutorado, que eu fiz nesse grupo, foi a produção de tracers de imaginologia para você fazer o diagnóstico de algumas doenças que estão ligadas à inflamação. Por exemplo, a gente desenvolve tracers para fazer imagem do miocárdio depois que você sofre um ataque cardíaco, ou para você detectar bem cedo a rejeição de órgãos quando você recebe um transplante. Então, no fundo, eu acho que o foco é o diagnóstico por imagem no meu projeto, mas a gente acaba também desenvolvendo partículas que são para o tratamento dessas doenças. Então, é o que eles chamam de teranóstico, né, que você faz ao mesmo tempo o diagnóstico e o tratamento de certas condições. E nesse teranóstico, vocês usam modelos animais? Usamos, acho que essa é a minha especialidade, assim. O meu chefe diz que eu sou a médica dos animais, praticamente uma veterinária essa altura do campeonato. A gente faz bastante pesquisa com animais, desde camundongo, rato, coelho, até animais maiores, como a gente faz bastante pesquisa com porco, com macacos, um pouco de pesquisa com humanos também, mas isso é só quando o projeto já está bem desenvolvido, assim, sabe? Mas acho que no meu dia a dia é o que eu mais faço, assim, é pesquisa com animais de laboratório. E o Hanna, eu estava conversando com o pessoal e essa é uma parte que a gente tem muita curiosidade e a gente não sabe muito bem como funciona. Essa transição da pesquisa clínica que está sendo realizada com animais para humanos. Tem como tu comentar um pouco como que funciona esse processo? A gente deve imaginar que tipo, deve ser bem restrito por causa de várias quanto bioética, então deve ser um processo bem complicado, né? É bem complexo. Mas, para falar a verdade, aqui no Holanda, especificamente, pesquisa com animal também é muito, muito
difícil de... Como que eu vou explicar? A legislação aqui é bem restrita com relação à pesquisa com animais, sabe? De todos os países da Europa, a Holanda é a mais restrita de todas. Então, a gente já lida com bastante burocracia, já desde o começo, quando a gente está fazendo pesquisa com animais. É muito difícil aqui conseguir uma licença para fazer esse tipo de pesquisa, e mesmo quando você consegue a licença, é uma licença bem limitada, por questões de ética também, né, ética com os animais de laboratório. Então, por um lado, isso é bom, porque as condições que a gente tem que, basicamente, seguir umas certas normativas que garantem ao máximo possível o bem-estar desses animais, né. Então, no meu laboratório especificamente, a gente tem 2 grupos. Então, a gente tem um grupo que trabalha em Eindhoven, que é uma universidade de tecnologia, e lá eles desenvolvem todos esses as nanopartículas, as formulações, eles que fazem toda a parte da química. E quando chega no meu grupo, que é o grupo que fica em Nijmegen, daí a gente começa a parte dos testes do que foi desenvolvido em Eindhoven. Então, o povo de Eindhoven são os engenheiros, eles produzem as partículas e mandam para a gente, e a gente faz todos os testes. A gente geralmente começa com teste de toxicidade, obviamente, e targeting, que chama, né, nem lembro mais a palavra em português, mas tipo, para você conseguir detectar se o que você está produzindo está chegando na célula alvo que você tinha em mente, sabe? No meu caso, a gente trabalha bastante com células do sistema imune, então a gente faz primeiro uma avaliação se essas partículas estão chegando nessas células do sistema imune, e a gente começa o processo com experimentos de biodistribuição e de farmacokinética, e depois que a gente que o nanobiológico, a nanopartícula passa por toda esse controle de qualidade, daí a gente começa a pensar em fazer experimentos para testar a efetividade, a função dessas nanopartículas. Então, quando sai da minha mão, a nanopartícula já foi testada para toxicidade, biodistribuição, a farmacokinética para ver se realmente está circulando por um tempo adequado no corpo do bichinho e se está sendo eliminado no tempo certo. E quando passa por todo esse controle de qualidade com a gente, vai para uma terceira unidade do nosso laboratório, que é a indústria, que o meu chefe também, ele tem duas companhias que fazem os últimos testes antes de serem usados em seres humanos. E daí o negócio volta a ficar complicado, né? Porque para você conseguir testar em humanos, primeiro eles têm que selecionar, tipo, de todas as partículas que eu testei e com os resultados que eu apresento para eles, eles têm que selecionar a que teve a melhor performance, assim, sabe? E a parte mais complicada de fazer esse link entre o que eu fiz e o que eles precisam fazer em humanos, na verdade, é você escalar a produção. Você conseguir produzir aquela nanopartícula, seja ela qual for, em quantidades adequadas para injetar em um ser humano. Porque quando você leva para esse estágio, você tem um controle de qualidade muito mais restrito. Porque, querendo ou não, a gente é muito fraquinho comparado com os animais de laboratório. As coisas que aqueles bichinhos aguentam, a gente não dá conta. A gente não aguenta um sopro das partículas que a gente injeta nos bichinhos. Então, volta de novo para o controle de qualidade, mais uma vez, e conseguir produzir tudo em grande escala, de uma forma que realmente seja muito limpa, muito controlada e reproduzível, sabe? E depois que passa por tudo isso, ainda eles fazem mais testes em animais para testar em pelo menos 2 espécies de animais para testar a dosagem, e daí você pode começar a testar em seres humanos. E daí a fase 1 da parte clínica. É um processo bem complexo mesmo, né? De uma ideia que depois tem que ser testada nos animais, depois nos adultos, aí volta nos animais. Nessa parte, assim, eu
não imaginava que tinha que dar esse, digamos que passo para trás de novo para ir voltar a ser ofertada para os seres humanos, né? E eu fiquei assim curiosa de saber em relação a essas testagens que você falou que aí no seu laboratório você tem a oportunidade de trabalhar com vários modelos animais, assim. Por que que vocês escolhem um rato, por exemplo, não um coelho ou um macaco e não um porco? O que que leva o pesquisador a trabalhar com um e não com o outro? Deixa eu tentar estruturar essa resposta. Eu acho que tem várias variáveis nessa para responder essa pergunta. Uma delas é, obviamente, a questão financeira, né? Produzir as partículas em larga escala é caro, fazer testes em animais maiores é bem mais caro, e manter esses animais no laboratório é bem mais caro. Então, eu acho que eu dei um exemplo para a Bruna uma vez que uma pesquisa um teste que você faz num macaco vai custar uma escala de talvez 100 vezes mais do que custaria para fazer num camundongo, sabe? Então, primeiro essa questão de logística e a questão de dinheiro mesmo. Mas também existem vários animais que são específicos para modelos específicos para certas doenças. Então, por exemplo, a gente sabe que quando surgiu o Covid e começou a pesquisa com animais para testar vacinas e tratamentos, descobriram que camundongo não pega Covid, por exemplo. Então, camundongo não é um animal adequado para aquele momento, para aquela doença, para ser um modelo para aquela doença. Várias coisas que a gente faz com pesquisa de doenças cardiovasculares, daí a gente faz em porco, porque eles são o modelo adequado para fazer essa mímica do que seria o que aconteceria num ser humano, sabe? É mais caro, mas ele representaria melhor o que acontece depois, por exemplo, de você ter um ataque cardíaco do que o que você testaria num camundongo. Então, tem esse aspecto, sabe? Escolher o modelo que é adequado para aquela doença. E também tem toda a parte das limitações, mais na questão, de novo, de logística, porque, por exemplo, a gente tem a gente faz bastante pesquisa com transplante de órgãos. E o ideal seria testar essas nanopartículas primeiro em camundongo. Mas, por exemplo, eu sou a única pessoa na Holanda que consegue fazer um transplante de coração num camundongo, porque as veias do camundongo são muito pequenas, você tem que fazer essa cirurgia de transplante de órgãos num microscópio, e é extremamente difícil. Então, eu levei 3 anos para aprender e tive que viajar para vários países onde eles tinham outros microcirurgiões que podiam me ajudar a desenvolver a técnica aqui na Holanda. Então, tem essas limitações. Vários laboratórios que fazem pesquisa com transplante, eles acabam tendo que fazer pesquisa com ratos, porque eles são um pouco maiores e é mais fácil de fazer essa cirurgia. Então, acho que são vários aspectos. Dá pra ver que tu tem um histórico muito grande já com a pesquisa, né, Johanna? Tipo, tu viajou bastante, foi para os Estados Unidos, para a Holanda. Acredito que tu tenha participado de várias pesquisas também. Se tu quiser compartilhar com nós, qual foi, tipo, uma descoberta que mais te trouxe, tipo, um resultado significativo, assim? Tu pode comentar com a gente? Eu acho que teve duas ocasiões, assim, eu achei que foram bem marcantes para mim. Uma das pesquisas que eu participei quando eu tinha acabado de mudar para o laboratório que eu trabalho agora, quando eu ainda estava em Nova York, foi o estudo porque eu acho que vocês talvez não tenham ouvido falar, mas alguns anos atrás, um dos ganhadores do Prêmio Nobel foi um cientista dos Estados Unidos que trabalhava com o que eles chamam de immune checkpoint inhibitors. Não, pera. Agora eu vou ter que tentar achar essa palavra em português. Alguém sabe?
Inibidor do checkpoint imunológico, aparentemente. Gente, acho que eu nunca tinha usado esse termo antes. Pois é, então, pois bem. Rebobinando, a gente edita essa parte. Um dos ganhadores do Prêmio Nobel, alguns anos atrás, descobriu que esses checkpoints podiam ser usados para o tratamento de câncer. Mas o problema é que nem todos os tipos de câncer respondem a esse tratamento. Então, o que a gente desenvolveu no nosso laboratório foi uma nanopartícula que você adiciona a esse tratamento e que faz as suas células ficarem responsivas a esses checkpoint inhibitors. Então, essa foi uma descoberta bem bacana do nosso grupo, foi publicado na revista Cell, e um outro que agora está no forninho, ainda não está completamente, digamos, não é domínio público ainda, é uma das nanopartículas que a gente desenvolveu para prevenir a rejeição de órgãos transplantados. E é uma nanopartícula que você pode injetar depois de ter feito o transplante de órgãos, e ela não inibe completamente o seu sistema imune, porque hoje em dia, muitas vezes, o que acaba acontecendo depois que você tem um transplante, você tem que tomar vários remédios para meio que regular o seu sistema imune, para você não rejeitar o órgão que você recebeu do doador. E a gente está desenvolvendo essa nanopartícula que não inibe o seu sistema imune, mas que ao mesmo tempo previne a rejeição dos órgãos. E já está sendo testado em macacos, e os macacos que receberam esse tratamento já estão há anos com esse órgão transplantado e ainda o órgão não foi rejeitado. Então, acho que isso daí vai ser bem bacana, assim, a hora que for liberado para o público geral, acho que vai fazer bastante diferença na vida de muita gente. Nossa, muito bacana mesmo. Johanna, eu fiquei com um pouco de dúvida. Quando você fala em nanopartícula, você está se referindo a uma coisa que é diferente de um fármaco, por exemplo? Ou quer dizer a mesma coisa? Nesse caso, é uma categoria de um fármaco. O que a gente desenvolve são carregadores que podem levar, por exemplo, pequenas moléculas, ou são carregadores que vão levar aquele fármaco para um tipo específico de célula ou para um tipo específico de órgão. E dessa maneira a gente pode fazer o tratamento para certas doenças com uma dosagem bem menor, porque a gente sabe que o nosso fármaco vai diretamente para a célula-alvo ou para o órgão-alvo, e ao mesmo tempo você diminui as chances de efeitos colaterais, porque você não está administrando aquele fármaco e liberando na corrente sanguínea para o teu organismo inteiro. Então, a ideia das nanopartículas, no nosso caso, é diminuir essa questão dos efeitos colaterais. Entendi. E eles, assim, essas nanopartículas, elas também seriam administradas aos pacientes na forma de comprimidos, ou cápsulas, ou injetáveis? Uhum. Sim, né? Algumas são cápsulas, mas eu acho que a maior parte das nanopartículas que a gente produz são para injeção, seja injeção intramuscular ou injeção intravenosa. Acho que essa é a nossa vibe, assim. Não desenvolvemos muitas pílulas. Johanna, só para ver se nós entendemos bem, então essas nanopartículas seriam, encapsulariam, então, por exemplo, esse fármaco específico e transportariam até o seu alvo. E lá elas têm a capacidade de, como se fosse abrir uma comporta e liberar o conteúdo para a célula específica, é isso? Exatamente, exatamente. E o nosso foco são células do sistema imune. Uhum. Certo. E assim, de uma forma bem simples, como que essa nanopartícula sabe que ela chegou no alvo certo e diz agora é aqui que eu vou soltar, agora aqui que eu vou te soltar conteúdo. Mas assim, como é que funciona isso? De uma forma bem simples, assim. Varia bastante, mas eu acho que a maior parte do tempo a gente foca em certos receptores. Então, se você foca num receptor, por exemplo, de macrófagos,
aquelas nanopartículas vão ser entregues para os macrófagos. E outra coisa que eu acho que, na verdade, é o carro-chefe do nosso laboratório especificamente, mas a nossa identidade, né? Não posso falar por outros laboratórios de nanopartículas, mas o nosso foco são partículas que são encapsuladas por HDL. Então, essas partículas geralmente vão diretamente para bone marrow. Meu Deus. Gente, eu não consigo falar português. Medula. Medula Medula óssea. Medula óssea. Ai, gente, que horror, que vergonha. Então a gente tem bastante esse foco na medula óssea, porque dessa forma você já pode trabalhar você pode tratar. Vou te dar um bom exemplo. A gente tem uma vertente no nosso laboratório que trabalha com, por exemplo, com derrame cerebral. E como a gente sabe, é muito difícil de você passar aquela barreira, né, para entrega de fármacos para o cérebro, né? Então, o que a gente faz é a gente foca nas células do sistema imune e deixa que essas células do sistema imune façam o trabalho delas no organismo. Então, a gente não precisa, nesse caso, ter como alvo que as partículas cheguem no cérebro. A gente pode trabalhar no sistema imune e o sistema imune dá conta de diminuir a inflamação no cérebro. Então, como tu falou, tipo, essa busca contra o câncer, a favor da cura do câncer, tipo, é algo que vem sendo pesquisado há muito tempo, né? E como tu enxerga o impacto social e econômico dessa pesquisa, tipo, no sucesso dela? Pois é, eu acho que é uma questão quase polêmica, né? Porque existem muitos laboratórios no mundo inteiro fazendo pesquisa com fármacos para o tratamento do câncer. E eu acho que por muitos anos houve aquela polêmica de que a indústria farmacêutica não tinha interesse em encontrar a cura para o câncer, porque diziam que era um negócio que gerava muita renda, né? Era praticamente um negócio, né? Para a indústria farmacêutica, eles fazem muito dinheiro com o tratamento do câncer. Mas eu acho que essa lenda já é um negócio do passado, assim. Eu acho que hoje em dia tem muita pesquisa para desenvolver fármacos que causem menos efeitos colaterais, para que a pessoa que está tendo tratamento para o câncer não tenha que padecer como antigamente e diminuir os efeitos colaterais durante uma quimioterapia. Hoje em dia, existe aquele tratamento mais direcionado, mesmo de radioterapia, para a entrega da radioterapia para o local do câncer e não para o organismo inteiro. Então, eu acho que hoje em dia já tem muito aprimoramento dos métodos antigos. Eu acho que isso traz bastante esperança, né, de que um dia o tratamento para o câncer não vai ser quase uma sentença de semi-morte, como era antigamente. Bom, então eu espero que vocês realmente tenham muito sucesso nisso que vocês estão trabalhando aí no laboratório. E voltando um pouco nesse aspecto assim econômico, financeiro que o Thiago começou assim abordando, eu queria saber como que o laboratório de vocês assim se sustenta. A verba que vocês têm, ela é de um fundo de governo, ela é privado, porque eu imagino que deva requerer bastante dinheiro trabalhar com tantos animais e ter tanta segurança tanto para eles quanto para vocês, né? É bem caro mesmo. Eu acho que em qualquer país do mundo é muito caro fazer pesquisa científica. A gente recebe fundos do governo, você aplica, né, para fundos específicos do governo, você escreve uma proposta de pesquisa, e se você for selecionado, você pode receber essa verba. Mas no nosso caso, também existem, eu diria que outras formas de conseguir essa verba. Uma delas são as fundações. Então, muitas famílias com bastante dinheiro
que tiveram filhos ou parentes que sofreram um derrame ou um infarto e querem investir nessa pesquisa, essas fundações também selecionam laboratórios para desenvolvimento de fármacos e para aprimoramento dos métodos de diagnóstico. Então, essas fundações também bancam boa parte da nossa pesquisa. Algumas pessoas bem famosas também doam dinheiro para a gente. A companhia do meu chefe recebe bastante dinheiro de celebridades, que é um negócio que eu não fazia ideia que existia, pelo menos no Brasil, acho que isso não é tão comum, né? Mas algumas celebridades doam dinheiro. Eu digo o tempo todo para o meu pai, eu falo, pai, você não sabe quem que está pagando meu salário agora. E daí ele pergunta quem, eu falo, não posso te contar, é um segredo. Mas começa com a letra X e eles cantam aquela música que você gosta. Então a gente recebe bastante dinheiro de gente famosa, e eu acho que uma coisa que ninguém, pelo menos que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu descobri agora, que a gente está trabalhando com essa pesquisa que está chegando em seres humanos, na pesquisa mais clínica, são que existem companhias especializadas que são praticamente tipo um caça-talentos, assim, sabe? São companhias que estão com as anteninhas ligadas ali no que está sendo publicado, nas novas descobertas, em laboratórios promissores, e essas companhias decidem, ok, tipo, a gente vê bastante potencial na pesquisa X que você está fazendo no seu laboratório. Se você quiser, a gente vai fazer algumas tours, a gente vai fazer algumas investigações, a gente vai doar dinheiro para o seu laboratório para fazer certos testes, e se a gente gostar de vocês, a gente vai comprar essa ideia e bancar a pesquisa nessa área. Mas claro que essas empresas vivem depois que o fármaco é desenvolvido, você tem que parte dos lucros vai para essa empresa, né? Mas é um conceito super interessante, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu acho que isso daqui eu fui descobrir, assim, acho que um ano atrás, assim, que existiam essas companhias de caça-talento, assim. A gente consegue notar muita diferença em relação à pesquisa aqui no Brasil e como é feita para vocês, tipo, não só relacionado a essa parte financeira, mas também estrutural. Aqui a gente sabe que a realidade brasileira de pesquisa são centros de pesquisa associados a faculdades, né? Então a gente não vê, por exemplo, um centro de pesquisa independente de uma universidade. A gente sabe que normalmente elas estão. Por exemplo, eu já participei de um grupo de pesquisa de fisiologia cardiovascular aqui no Unipampa. Então, são tipo salas com professores, docentes que realizam pesquisas ali dentro. E tu deve saber bem disso, tu já foi IC na UFPR, né? Mas tu tem uma carga teórica muito grande em relação à pesquisa, já foi para os Estados Unidos, para a Holanda. Então, se tu puder falar um pouco como que o pesquisador brasileiro é visto e a pesquisa no Brasil é vista no exterior, seria bem interessante para nós. Eu acho que o povo, quando vê a pesquisa sendo feita no Brasil, não faz ideia das coisas que a gente passa para conseguir publicar aquele artigo, sabe? É uma realidade completamente paralela. E começa, assim, da coisa mais básica. Porque, por exemplo, em Nova York, se eu comprasse um reagente hoje, amanhã eu estava recebendo. Enquanto no Brasil, às vezes, dava meses para receber um kit, sabe? Meses para receber uma enzima. E o tanto de vezes no Brasil que o estudante PhD tem que gastar tempo extra para fazer lavagem de vidraria, para reutilizar Eppendorf, e eu digo, gente do céu, o povo que vê a gente publicando, e a gente publica bastante no Brasil, surpreendentemente, a gente é duro na queda, né? Então a gente consegue fazer milagre, assim, eu acho que todo brasileiro é um pouco MacGyver, né? Quando acaba um reagente, a gente pesquisa ali o que precisa aí naquele reagente e faz a nossa própria receitinha ali e faz aquilo funcionar, encontra alternativa para tudo que está faltando a gente inventa, a gente dá o nosso melhor assim para conseguir meio que quase que vencer cada uma dessas limitações, né?
Então, quando chega um brasileiro no exterior, eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar que o povo no exterior gosta de contratar brasileiro. Eu acho que é por causa disso, por causa da nossa criatividade, da nossa persistência. Tem um lado negativo também, sinceramente, porque eu já ouvi muitos comentários preconceituosos, mas não aquele preconceito que a gente acha que a gente vai escutar. Eu acho que o preconceito que eu escuto são pesquisadores bem famosos que disseram para mim, em situações diferentes, me disseram: eu gosto de contratar brasileiro, porque eles têm tanto medo de ter que voltar para o Brasil que eles fazem tudo o que eu peço. Ou, eles trabalham muito mais horas porque eles não querem ser demitidos. E eu fico pensando, poxa, gente, isso é tirar vantagem de uma pessoa por causa de uma situação de vulnerabilidade. Em primeiro lugar, eu disse para ele, em primeiro lugar, que, olha, eu teria a sorte de morar no Brasil de novo, não sei se pesquisa, assim, seria uma sorte, mas eu diria, você não faz ideia de como é bom morar no Brasil, e eu acho que se o Brasil tivesse o tanto de investimento em pesquisa que vocês têm aqui, as facilidades que vocês têm aqui, ixi, a gente não ia ter para ninguém, sabe? Não ia ter para ninguém mesmo. Eu ouço muito esses comentários, assim, e parece que, tipo, me belisca, assim, toda vez que eu escuto alguém falar um negócio desse, eu só contrato brasileiro, porque eles vão trabalhar muito mais horas do que eu tô pagando, sabe? Já ouvi muita crítica nos Estados Unidos falando, eu não gosto de contratar americano, porque eles trabalham as horas que eu estou pagando. Eu fico pensando, gente, né? Se você para pensar, eu entendo, sabe? Eu entendo por que eu estou escutando esse comentário, mas eu penso, gente, mas é uma falta de ética, no fundo, né? É você tirar vantagem dos brasileiros. Mas a gente também, no final das contas, acaba tendo no fundo, quase que essa vantagem, né? De que a gente vai mesmo trabalhar e vai encontrar alternativas, soluções para todas as pedrinhas no caminho, né? Então, é uma faca de dois gumes. A gente tem essa vantagem e, ao mesmo tempo, a gente tem uma fama que pode levar quase que as pessoas tirarem proveito da nossa criatividade. Aproveitando, assim, só o gancho, né, que também tive experiência fora, o Rafa também, o Rafa tá fora. Então, eu acho que uma coisa que os brasileiros fazem, que nem a Johanna falou, é dar um jeito. Uhum. Então, a minha experiência era, por exemplo, aqui no Brasil, a gente faz soluções, por exemplo, sei lá, PBS, que é uma solução simples, né? No exterior, tu não faz PBS, tu compra PBS, tu não esteriliza nada, tu compra tudo estéril. Nos Estados Unidos, eu não lavava o meu jaleco, eu entregava num lugar, a pessoa lavava o jaleco, me devolvia o jaleco limpo e passado. Uhum. Então, assim, são diferenças que aqui a gente, lá não existia recuperar a vidraria, que nem a Hanna falou, a gente usa e descarta, usou, botou água, descarta, não precisa fazer essa recuperação, né? Mas, assim, a gente é muito criativo, faltou um kit, a gente vai ver o que precisa, um kit, por exemplo, para fazer uma atividade de uma enzima, para ver como é que ela funciona, a gente vai pegar, vai descobrir o que contém naquele kit, vai misturar as coisas e vai fazer o negócio acontecer. E os outros países, a gente vê que não, tipo, se não tem o negócio pronto, eu não sei fazer e também não me importa, não vou fazer. E a gente parou a pesquisa. Vou comprar. E a gente não, a gente vai, a gente dá um jeito, a gente descobre, deu errado, a gente vai de novo. Então, uma característica que eu também vejo do brasileiro é a resiliência, né? A gente vai, a gente quer, a gente não dá certo, a gente vai de novo. E a gente vai de novo, e a gente vai de novo. E isso faz a gente ser bem visto, na parte bem visto, né? Nesse sentido, assim. Né, Johanna? Completamente. E, Johanna, diante de tantos desafios, assim, que tem de ser pesquisador brasileiro, de iniciar uma carreira científica, principalmente quando a gente compara com a realidade de outros países, dos Estados Unidos, da Holanda, se você pudesse dar um conselho, né, para algum jovem que quer iniciar na carreira científica aqui no Brasil, qual seria? Eu acho que realmente um conselho que me deram quando eu estava na graduação, que é participar mesmo o máximo que puder se você quer seguir uma carreira em pesquisa, o ideal é realmente fazer iniciação científica, fazer bastante estágio para ganhar experiência, sabe?
eu vejo que isso traz bastante vantagem na hora que você vai procurar um emprego, na hora que você vai aplicar para uma vaga. As pessoas estão procurando pessoas capacitadas, pessoas que realmente têm experiência, sabe? E um negócio que eu acho que a maior parte das pessoas, pelo menos na minha época, e as pessoas que eu conheço que ainda estão no Brasil, que realmente é um negócio que a gente devia tirar mais vantagem, são das bolsas para participação em congresso no exterior, sabe? Quando eu estava na graduação, eu não tinha essa mentalidade, sabe? Eu vou apresentar esse meu resultado num congresso no exterior. A gente, no fundo, acaba indo naqueles seminários, nos congressos, nos cursos que são oferecidos pela nossa própria universidade ou por uma universidade parceira, e quando o nosso chefe manda a gente para uma conferência, a gente vai, sabe? Mas eu acho que é interessante você ter essa iniciativa, sabe? Tipo, eu sei que no Brasil existem várias bolsas direcionadas a congressos no exterior, e eu conheço gente que consegue aproveitar essas bolsas, que aplica e que realmente consegue esses fundos, sabe? Para apresentar em congresso, porque eu acho que é um jeito de você fazer com que a sua pesquisa seja vista e atinja realmente mais pessoas, e ao mesmo tempo é ótimo para o networking, né, para você conhecer gente que pode fazer colaboração com o seu laboratório, e conhecer gente para depois, no futuro, de repente fazer um estágio no exterior, ou fazer um experimento no exterior, e acho que é um negócio que as pessoas não valorizam muito, sabe? Eu mesma, já morando no exterior, tantas vezes eu penso, meu Deus, o meu chefe gasta tanto dinheiro me mandando para congresso, meu Deus do céu, ele vai me dar para conferência de novo, eu nem durmo mais em casa, sabe por que que eu pago aluguel? Mas daí eu chego na conferência e daí eu conheço uma pessoa que tem uma solução para um negócio que eu estava meses querendo resolver, sabe? E eu penso, gente, aquele investimento valeu muito a pena. Resolveu horas de trabalho, resolveu gastos com reagentes. Então eu fico pensando, nossa, se eu tivesse ficado em casa naquele sábado, de repente eu ia estar batendo minha cabeça no martelo ali por mais uns 3 meses até resolver o problema, sabe? Porque no fundo, né, a gente acha que a gente está sozinho, mas muita gente passa pela mesma coisa que a gente passa. De repente, tem alguém ali que já está um passo à frente e já sabe resolver aquele problema que está ali te incomodando há muito tempo, né? Eu acho que isso é um negócio que é, não, não é tão comum no Brasil, mas eu acho que é interessante ir atrás dessas bolsas. Eu posso fazer uma pergunta para a Johanna? Johanna, eu acho que eu queria saber a tua opinião. Eu não sei se atualmente tem o Ciências Sem Fronteiras, acho que não, tá? Acho que não também. Acho que não. Mas na tua época, quantos que a gente vê, né? Como te ajudou esse programa do governo, né? E eu sei vários outros alunos da graduação que estavam também utilizando Ciências Sem Fronteiras que estavam esperados pelo Canadá em 2015, né? 2014, foi nessa época, né? Ou até antes. Quantos, além de ti e teus colegas, quantos aproveitaram esse programa? Porque tu foi tu ganhou bastante com o programa, né? Muito. Acho que foi o momento que tu pôde sair e viver um pouco no exterior para conseguir a bagagem de conhecimento e abrir uma porta. Opa, isso aqui existe, né? Com certeza. Então, quantos da tua turma na época aproveitaram esse programa? Tu sabe me dizer? Olha, a chamada que eu participei para a Bélgica foi bem limitada, acho que foram 30 pessoas naquele ano para a Bélgica. E eu conheço, eu diria que a maior parte dessas pessoas está bem encaminhada. Algumas dessas pessoas acabaram procurando vagas no exterior para fazer doutorado. Então, algumas pessoas do meu edital moram hoje em dia na Bélgica, ou mesmo aqui na Holanda, na verdade. Eu conheço pessoas que depois do Ciência Sem Fronteira decidiram voltar a morar no exterior. Mas eu também conheço muitas pessoas que continuaram no Brasil e têm uma carreira de muito sucesso, sabe? Tenho amigos daquela mesma chamada que conseguiram já praticamente na minha idade
se tornar professor universitário na Unicamp, e pessoas que foram trabalhar em empresas grandes, e eu fico pensando, gente, são vários casos de sucesso, né? A gente não sabe, nunca vai saber o que teria sido de todos nós se não houvesse ciência sem fronteira naquela época. Talvez a história teria sido bem diferente, sabe? Eu acho que depois do Ciência Sem Fronteira, eu fiquei com aquela gana, assim, de que eu quero voltar a fazer pesquisa no exterior, sabe? E hoje em dia eu penso, eu acho que foi um momento decisivo, assim, na minha vida. E se não fosse por isso, acho que não sei responder se provavelmente não estaria aqui, estaria em outro lugar. Se seria bom ou ruim, eu nunca vou descobrir, mas eu diria que ajudou muita gente. As pessoas que conseguiram realmente aproveitar a questão acadêmica, né, não só o dinheiro de graça ali do governo, acho que muita gente conseguiu dar uma engrenada boa, assim, na carreira, sabe? E a última pergunta, esse direcionamento, porque tu foi para a Bélgica, os seus professores te auxiliaram nesse processo de escolha ou era o aluno decidindo isso? No meu caso, foi a coisa mais aleatória do mundo, porque eu acho que eu estava escutando boatos de que ia acabar o Ciências Sem Fronteiras, então eu peguei, assim, o edital que estava aberto naquele momento, escolhi, assim, um país, para ser sincero, foi quase aleatório, assim, falei, tá, então eu acho que tinha as opções Bélgica, Irlanda e Holanda, naquele edital, não me lembro, e eu falei, então, bora para Bélgica, sabe? E foi completamente a loteria ali, para mim, pessoalmente. Eu sei que teve gente que foi um pouco mais maduro nessa questão e que escolheu assim, eu gostaria de trabalhar em lugar X, porque tem uma linha de pesquisa Y, que é o que eu gosto de fazer e eu quero aprender mais sobre aquilo. No meu caso, foi mais no desespero mesmo. Que bom, e deu certo, né? Deu certo, deu certo. E engraçado que eu nunca imaginei que eu ia um dia morar na Holanda. Se eu soubesse disso, naquela época eu teria investido mais em aprender holandês na Bélgica, viu? Show. Mais alguma pergunta, Ellen, Thiago? Se não, tem uma última pergunta. Não? Johanna, ontem a gente estava conversando um pouquinho, né? E a gente acabou, eu nem sei se tu pode contar, mas enfim, a gente começou a falar um pouquinho da história do shake, né? A gente deu umas risadas. E aí eu não sei se tu pode contar essa história, mas se tu não pode, enfim, não precisa, mas eu queria saber uma última pergunta de ti, assim, o que tu acha da relação da pesquisa que tu faz, ou da pesquisa científica em si, e da medicina? Como é que a pesquisa é importante para a medicina, então? Medicina não falando só do curso de medicina, né, mas da medicina da saúde em geral, o que tu achas dessa relação? Enfim, o que tu poderia dizer para gente? Eu paro para pensar, né, eu vou filosofar agora, se você para pensar na maneira com que a gente tratava certas doenças no passado, e a porcentagem ali de efetividade e todo o sofrimento que aqueles tratamentos causavam, e às vezes realmente não era eficaz, ou causava danos colaterais para o resto da vida daquela pessoa. Eu acho que eu vou filosofar e eu vou dizer que eu acho muito engraçado na vida mesmo, em todas as situações, quando você continua persistindo em algo que está dando errado, sabe? Você continua persistindo naquele erro e esperando que o resultado seja completamente diferente, fazendo exatamente a mesma coisa todas as vezes. E eu acho que isso se aplica muito à questão da pesquisa e da medicina. Eu acho que hoje em dia já tem tantos avanços e a medicina já está tão mais moderna e está tão mais quase que quase que elegante, né, o tratamento de certas doenças. E eu fico pensando, isso jamais teria acontecido se não fosse pela pesquisa, né? E eu acho que essa que é a mágica, assim, que tudo que é bom dá para melhorar, sabe? Então, se hoje em dia já existem vacinas para prevenir certas doenças, por que não desenvolver novas vacinas para outras doenças?
Se hoje em dia existem tratamentos que são mais refinados para o tratamento de certas doenças, por que não refinar um pouco mais esse tratamento para que um dia o seu diagnóstico não te cause tanto sofrimento, sabe? Então, acho que é mais nessa questão. Eu acho que os dois estão muito, muito conectados, né? Para avançar a medicina e para produção de novos tratamentos, para melhoramento dos métodos de diagnóstico, eu acho que precisa da pesquisa, sabe? Então, acho que essa é a relação, sabe? Tudo que é bom pode melhorar. Certo, achei uma conclusão excelente, sim, é isso mesmo. Elas estão super interligadas, né? Não tem como a gente separar medicina e pesquisa, né? Não. Que nem tu falaste, quando uma evolui, a outra evolui. Quando uma descobre, a outra descobre, né? Então a gente acaba sendo um ciclo, assim. E por isso que a gente bate na tecla, né? Que foi uma das coisas de eu bater na tecla com os alunos de medicina, é que eles precisam entender sobre pesquisa, né? Eles precisam saber o que é pesquisa, como se faz pesquisa, onde procurar pesquisa. E ontem mesmo nós estávamos falando, Hanna, da importância de vocês, né, estudantes, saberem ler um artigo, entenderem o que ele diz, entender o que é uma pesquisa experimental, o que é um ensaio clínico, tá? Como é que chegou isso aqui? Até para vocês entenderem a qualidade do artigo que vocês estão lendo, isso é de qualidade, tu faz sentido, né? Não só aceitar passivo a informação, mas entender e interpretar, né, o que aquilo está dizendo. Então, eu acho que a pesquisa, acho não, eu tenho certeza, né? Por isso que a gente está aqui, que a pesquisa e a medicina, né? A área da saúde, ela não tem como dissociar, né? Eu acho que todo bom médico tá sempre antenado nas novas descobertas, né? Exatamente. Então, Johanna, deixa eu só botar aqui. Então, Johanna, a gente quer te agradecer pela tua disponibilidade de tempo aqui, pela tua capacidade de nos explicar, de fazer a gente entender, então, as diferenças todas que acontecem na pesquisa, a disponibilidade de responder as nossas perguntas. Fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite. Espero que tu tenha gostado de estar aqui, tanto quanto a gente gostou de te receber. E que a gente consiga fazer outras coisas no futuro, de repente. De repente, um deles vai para lá, sei lá, vai lá te visitar, né? Por que não, não é mesmo? Não, né? Quem sabe o futuro. Então, que bom que a gente teve essa oportunidade de estar todo mundo aqui, de fazer um networking, da gente se conhecer. E obrigada mesmo pelo teu tempo, tá? Eu que agradeço por participar, eu achei o máximo, gostei muito. Parabéns, Johanna, pela caminhada até hoje, né? Acho que é um sucesso, né? Tu tem uma carreira muito bonita, que dá para ver tua motivação, né? Então, tu fez as escolhas certas e as pessoas certas apareceram no momento certo, né? E as coisas vão se construindo. Parabéns. Muito bom. Obrigada mesmo. Mais do que isso, eu acho que as pessoas certas aparecem no momento certo, mas porque as pessoas vão atrás, né? Então a gente acaba atraindo o que a gente está procurando, né? Tu acaba atraindo pessoas legais, porque tu é legal, tu é empenhada, e digo mesmo para os alunos, eles acabam atraindo pessoas conforme a energia, conforme o que eles têm, né, para oferecer também. Então, isso é muito importante. E que nem a Ellen, só para finalizar também, porque o que a Ellen falou lá no início, de ver uma mulher brasileira, então, né, estando onde tu chegou, então, mais de 10 anos de pesquisa, sendo a única microcirurgiã ali da Holanda, e brasileira, isso é muito legal para a gente, isso abre portas, assim, o podcast também tem uma função de estimular a formação ou a vontade de ser pesquisador em novas pessoas, né, em outras pessoas. Então, eu acho que tu fez isso, esse podcast fez isso de forma brilhante. E aí eu quero uma pergunta para os alunos, vocês acham que eu estava emocionada ou não? Ela realmente trouxe o que eu falei que ela ia trazer. Ela é maravilhosa. Então Confio. Não, gente, eu de verdade, eu adoro participar desse tipo de... Para mim é quase que uma divulgação também, sabe? É uma causa que eu abraço, assim, de coração, sabe? Incentivar as pessoas, principalmente a nova geração agora, né? A realmente buscar
se especializar e dar valor à pesquisa e dar valor à ciência, sabe? Eu acho que isso é resposta para muito problema no mundo. É uma causa que eu abraço muito, assim, eu acho que é muito gratificante para mim saber que existem pessoas interessadas, saber que existem pessoas que vão atrás, que têm essa vontade, assim, de aprender e de entender melhor como que funciona a pesquisa. Eu acho isso incrível, assim, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes da minha carreira, ver que tem continuidade, sabe? Então, sim. Johanna, se tu quiser dar o Instagram do teu grupo, se tu quiser falar onde o pessoal pode acessar um pouco mais sobre o que vocês fazem, fica bem à vontade. Será que eu adiciono ali no chat ou eu mando para ti depois? Se tu quiser falar, daí depois a gente adiciona no textinho, quando a gente fizer a publicação. Mas se tu quiser falar aqui, para quem estiver nos ouvindo. A nossa conta no Instagram é o Moodle Lab e o nosso site também está relativamente atualizado, tem várias informações bem mastigadinhas, assim, bem resumidas sobre a pesquisa que a gente faz. Está no moodlelab.com, moodlelab.com, e eu acho que para entrar em contato comigo também pode mandar uma mensagem ali no direct do Instagram, que sou eu que estou administrando a conta, gente, então pode mandar mensagem. E o meu chefe é muito ativo no LinkedIn e no Twitter, né? Ele publica muita coisa e eu acho que é interessante dar uma olhada no que ele está publicando. Excelente. Então, Bem, tá. Então, pessoal e a todos os ouvintes, enviem suas opiniões, sugestões através da nossa rede social, @Fisiocast. Também não se esqueçam de seguir no Spotify e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.